Excelente noite! Nós estamos aqui no Pode Empreender. Esse programa aqui foi feito para você, empresário, empreendedor, e nós estamos em todas as plataformas digitais da Educadora. E sempre trazendo aqui cases reais, pessoas de sucesso, que vão mostrar a sua caminhada e a sua trajetória. Porque para ter sucesso na vida, também existem os fracassos. E nós vamos mostrar os erros, mas também os acertos para chegar lá. É isso, Fábio? Excelente noite, Simone. Excelente noite a quem está nos assistindo pelas plataformas da Educadora. Exatamente. A gente sempre fala, aqui não tem história não. Aqui é caso real. São os acertos, os erros, tudo aquilo que o empresário faz na prática. Isso. Nada de história, nada de fantasiar, nada de livro que você lê em um dia e fica milionário no outro. Aqui são histórias, são processos, procedimentos, histórias reais. E hoje não é diferente, né, Simone? E hoje não é diferente. Nossa, eu estou muito feliz. Ela é uma empresária de sucesso. Trouxe uma grande novidade aqui para nossa cidade de Limeira. Ela trouxe a maior escola bilíngue do mundo, a Maple Bear. Acertei, Fábio? Maple Bear. Maple Bear. Nós estávamos treinando aqui, mas é só um merchan para vocês prestarem atenção e buscar. Exatamente. Não é isso? Eu tenho o prazer de estar aqui com a gente, a empresária, sócia proprietária da Maple Bear, Andressa Greve. Ela é esposa do Adriano Greve, um querido para todos nós, e também é mãe do Luca e também do Enzo. Seja bem-vinda, minha querida. Muito obrigada, Simone. Uma honra, um prazer estar aqui. Muito obrigada, Fábio. Excelente noite para vocês. Excelente noite a todos que estão aí assistindo, acompanhando o Pode Empreender. Né? Uma honra, trouxe aqui um carinho para vocês. Que adoro isso! Olha, gente! Muito obrigado, gratidão. Eu que agradeço a oportunidade, é um privilégio estar aqui com vocês. Olha, eu tô muito curiosa, porque quando se fala assim, a maior empresa bilíngue do mundo, isso é muito forte, isso tem um grande significado. Então, Andressa, fala pra gente, né, essa questão atual, né, o que a Andressa fala um pouco da escola, dos funcionários, a Andressa mãe, e aí, deixa você contar essa história aí. Eu estou vivendo o melhor momento da minha vida, com certeza, porque sou mãe de 2 meninos lindos, mãe, né, suspeita. E na minha carreira também, porque eu me formei no magistério. Não gosto de falar que eu me formei no magistério, porque eu já entrego a data da pessoa, a idade. Alguns que estão aí, o que é magistério? Não existe mais o curso, não existe mais o curso, só isso. O antigo normal, né? Então, me formei em magistério, lecionei por 10 anos, na verdade, mais de 14 anos dentro de escola. Lecionei para crianças de 3 anos até o ensino médio e fiz uma carreira em São Paulo. Trabalhei lá. Eu sou sorocabana, mas o meu coração é limeirense. Eu escolhi Limeira, eu sinto que voltei para casa. Eu morei mais tempo fora do que aqui, mas eu sempre tive um carinho muito grande por conta dessa, né? Meu pai era vendedor de livros, minha mãe também. Então, morava um ano fora, um ano aqui, um ano fora, um ano aqui. Eu sinto que eu voltei para casa. Que delícia! Então, estou morando na cidade que eu sempre amei. Eu amo Limeira. Casada com o homem que eu escolhi, que eu amo, com os meus meninos. E agora, voltei para a minha profissão, que também sempre foi a minha escolha de vida. Eu não me imaginava fazendo outra coisa que não fosse lecionar, que dar aula. Sempre amei crianças e agora ainda com um sonho de escola, um sonho. Quanto mais você aprende sobre a metodologia canadense, mais você se apaixona. Eles resolveram, assim, nós temos muitos desafios no Brasil, e um dos maiores é na área da educação, e o Canadá resolveu isso, assim, de forma brilhante. E por que não copiar? Exato. Tá dando certo? Exato. Por que não? Hoje, a Maple Bear é a maior rede de escolas bilíngue do mundo. E já vou adiantar, já vou começar a falar, vocês nem perguntaram. Fica à vontade. É isso aí. Mas só para vocês terem uma ideia, existe, claro que a ONU, né, nós temos órgãos que
estudam como está tudo no mundo. E com a educação não é diferente. Nós temos um programa internacional que avalia a educação de todos os países. E qual é a pontuação do Canadá? O Canadá está em primeiro lugar à frente de Estados Unidos, Inglaterra, França, Austrália. É primeiro lugar em todos os países que falam inglês. Está atrás apenas de Singapura e China. Olha, Singapura, Passou Finlândia, Dinamarca. Entendem como a importância, né? E dessa metodologia. Eu falo muito na questão empresarial. Eu tenho uma escola, né, Andressa? Sim. Minha escola é de negócios. E aí eu falo assim que educação transforma. A turma fala, né, geralmente, como mudar o mundo, né? Como fazer? É através da educação. E você apostou nisso, você, o Adriano, como que foi? Eu sei que você está contando que você voltou para suas origens, professora. Quando você é professora, não importa onde. É um bichinho que morde você. Não, acho que na maternidade não adianta. Você nasce. E nasce. Essa vocação. E eu acho isso muito bacana. Eu falei esses dias sobre empreendedorismo e a gente sempre foca, parece que tem que ter uma empresa, um negócio, um serviço, mas todos nós somos empreendedores. E eu acredito que eu sou professora, não tem um ser humano mais empreendedor que o professor, porque às vezes ele não tem nada e tem que dar o tudo dele. Eu não estou falando só de questões materiais, físicas, não. Ele está mexendo com um produto chamado alma humana, né? Então, Sim. Isso é fantástico. Então, nos conta, assim, qual foi, né? Porque tem que, para fazer esse investimento, trazer isso para a nossa cidade, como é que foi isso? Como que vocês idealizaram? Eu vou emendar até um pouco, Simone, se me permite. A Mapleberry se diz que é a maior escola bilíngue do mundo. Sim. Sim, você tem um sócio, né? O Augusto, que você me falou. Augusto. Como que vocês apostaram? Por que vocês apostaram em Limeira? Por que a gente fala isso, Andressa? Porque tem aquele senso comum que a gente, todo o programa fala e faz questão de falar, Sim. que é o senso comum de que Limeira não dá certo, Limeira é problema, não tem público, não tem mão de obra, não tem um monte de coisa. E vocês trouxeram a maior escola bilíngue do mundo para Limeira. Por que apostaram em Limeira? Porque, Fábio, essa mentalidade, infelizmente, ela existe. Isso tudo que você acabou de falar. Para mim foi um choque quando eu vim de São Paulo para cá há 10 anos, que eu retornei. E as pessoas falavam, ai, voltou para Limeira? Ai, porque eu compro em São Paulo. Você é louca? Interior, né? Eu O pessoal do achava interior é tudo tão... caipira, Desculpa, né? mas eu achava tão brega, tão ridículo. Isso aí Desculpa. não, desculpa não, tem que ser falado aqui. Porque Aqui eu, não tem eu, desculpa, né? não, Fala. eu acho feio você falar mal do prato que você está comendo, entendeu? Você escolheu morar aqui, então mude de cidade se não está bom. Infelizmente, existe essa crença limitante, existe esse paradigma, mas eu acredito que ele já está sendo quebrado. A maior prova é um programa como este, discutindo o assunto. Porque a partir do momento que você lança luz, então você consegue, olha, vamos limpar. Lançou a luz, então vamos começar a limpar. Só que eu não acho que isso seja uma verdade. Isso é apenas uma crença limitante de algumas pessoas, infelizmente, mas eu acho que já está mudando. Tanto eu como Adriano, Augusto, nós acreditamos muito no potencial de Limeira, senão nós não faríamos um investimento desta proporção, né? É muito carente, sim, alguns setores, era em educação, né? Porque em relação ao que eu estava falando para vocês do PISA, o Canadá está entre os primeiros colocados no mundo. Onde está o Brasil? É um dos últimos, gente. É uma vergonha. Isso. Entende? Então, Limeira realmente existe, né? Existem carências na cidade, a educação era uma delas. Eu, como filha de vendedores de livros, né? Meus pais sempre, a televisão ficava fechada no Medícola e nós líamos muito. Os meus presentes de aniversário eram livros. Então, se tem alguém que acredita que tudo pode ser mudado através da educação, e sou uma prova disso, sou eu. Ai, olha, entende? É encantador escutar isso, porque assim,
vem de encontro também com o empreendedorismo. E você falou no início, que eu achei muito interessante, você escolheu Limeira. Eu acho que você também teve oportunidades, eu tive também de morar em outras cidades, e escutava que a mesma coisa que eu escutava em Sorocaba, eu morei em Sorocaba, eu morei em Tupã, eu morei em Garanhuns, você sabia, Fábio? Isso é Brasil? É Brasil. É Brasil. E todo mundo sempre, é uma tendência, né, Andressa e Fábio, do ser humano, estou entrando um pouco na psicanálise, de reclamar, de não reconhecer o que tem à sua volta. E aí tem o progresso. Só que quando a gente fica nesse efeito cascata, você falou, né? Limeira é carente e tal. A gente fica assim, ó, Limeira nada dá certo, ou Campinas é melhor, ou Sorocaba nada dá certo. Isso vai disseminando, esse é o problema, né? Vai disseminando essa crença limitante. Então, o que o comportamento faz? A manada psicológica faz? Não investe, não está aqui, não frequenta os lugares aqui. Aí vira um ciclo. Vira um ciclo. E aí o que você faz? Olha que legal o seu empreendedorismo. Você quebra essa cadeia. Quando eu empreendo, eu quebro uma cadeia do senso comum. Porque eu mostro para a população, para o bairro, para a cidade, para o país e para o mundo, que é possível, quem faz a diferença somos nós. Sim. Então, eu acho isso fantástico no empreendedorismo, porque quando você acredita, porque eu falo assim, gente, se aqui não dá certo, porque tem tantas empresas aqui na nossa cidade, e você agora trazendo Empreendo, coloco o meu dinheiro na empresa, trago educação e deixo o meu dinheiro aqui também, porque se eu for para Piracicaba, para Campinas, para São Paulo, como que a cidade vai crescer? Cada um de nós temos que nos fortalecer. Isso. E aí a gente fala assim, a gente cria esses pareamentos, né? Senso comum vai criando pareamento, as percepções que a gente tem, e nós temos que começar a disparear. Então, eu estou aqui, ó, elogiando, porque assim, tem que ter empreendedorismo, tem que ter coragem, tem que ter ousadia, e assim, e não fazer por menos, hein? Trazer a melhor empresa bilíngue do mundo. Sim, e algumas coisas que a Andressa falou, tanto você, Simone, quanto ela, tem esse comparativo de outras cidades, para a gente parar de falar que a grama do vizinho é mais verde do que a nossa, né? Então, vocês têm essa propriedade, esse comparativo, para falar os problemas que toda cidade tem problema. O problema que tem em Limeira, os problemas que tem em Limeira, tem em São Paulo, tem em Sorocaba, tem em vários lugares. Ou às vezes problemas diferentes, mas normal. ok, todas porque tem pessoas, gente. Sim, é normal. Se for para Nova York, se for para Paris, para onde for, tem problemas. Com certeza. E uma situação que a Andressa falou, que é fato e é realidade, que as coisas estão mudando na nossa cidade. Prova viva, Maple Bear, maior empresa bilíngue do mundo aqui. Recentemente tivemos a vinda, vamos fazer algumas propagandas aqui. Vamos fazer. Do Pão de Açúcar. Sim. Meu vizinho lá da escola. Esses tempos também, eu vi um anúncio que vai ser instalado um Outback aqui em Limeira. A Starbucks está vindo para Limeira, o restaurante Pecorino. Então são inúmeras empresas de grande porte que estão vindo para Limeira apostando na cidade, que vem nessa linha que a Andressa falou. De fato, o pensamento do limeirense está mudando. Precisa mudar um pouquinho mais, mas realmente está mudando. Mas ela está fazendo a parte dela, Está fazendo a parte dela. Ai, que delícia. O meu sócio é de Ribeirão Preto. Tá. Tem um apartamento em São Paulo, tem assim, já morou em outras cidades, conhece assim, muitas cidades. Ele passou por Limeira e achou a cidade linda, uma cidade próspera, se apaixonou pelo anel viário. Quando abriu a oportunidade da franquia Maple Bear vir para Limeira, porque também existe um estudo, uma franquia não vem para uma cidade se não é feito um estudo. Ele falou, eu quero. E agarrou. Então, esse estudo viu a possibilidade da porque grandeza. senão você não pode abrir, Simone. Senão a franquia não abre numa cidade que não tem o perfil, que não tem os clientes, que não tem uma quantidade de pessoas, indústria, tudo é analisado.
né? Olha que, então, isso daí você já está dando dados científicos, que eu Sim. falo assim, vamos então fazer indicadores, né? Porque como que eu contraponho... Não quero abrir, quero e vou no Isso. escuro. Não é assim. É o modelo de negócio. Daí eu falo assim, como eu contraponho o senso comum, a crença limitante? Levantando dados, levantando indicadores. Então, olha só, uma empresa, né, que não é qualquer empresa, faz um levantamento e quebra por terra o senso comum. Aqui, sim, é para a gente trazer essa franquia. Andressa, eu não sabia de tudo isso. Isso é a força motriz que nós precisamos divulgar aqui. Sim, assim como Outback, esses nomes, né, Starbucks, eles não vêm para uma cidade se não é feito um estudo, entende? Não vão abrir uma praça, eles abrem o Augusto já tem 2 Maples, a de Ribeirão e a de Uberaba, e é apaixonado pela educação, apaixonado pela Maple, e não tem como você não se apaixonar quando você vê resultados. Uma metodologia que é baseada em estudos científicos, não é nada ao acaso. Eu queria saber dessa metodologia. Também pode fazer uma pergunta que eu tenho outra. Me fala desse diferencial. O que move? Eu falo muito que nas Aros a nossa metodologia é transformadora. Se eu não mexer o ser humano, empresário, de dentro para fora, não adianta eu oferecer todas as ferramentas possíveis, porque a transformação ela é interna. Então, esse é o nosso ponto. E eu quero saber o ponto da Maple Beer. É tudo diferente, Simone. Tudo. Vou começar falando para vocês, dando um exemplo, né? O Brasil, a educação que com certeza, a escola que vocês frequentaram, com certeza que eu frequentei, vocês vão agora pintar aí na cabeça de vocês, e quem está em casa aí também, tá? Eu não sei se vocês já pararam para pensar, mas a educação que nós temos hoje, que é oferecida em todas as escolas do Brasil, é datada da Revolução Industrial. As mães foram para as fábricas e eles precisavam de um lugar para colocar essas crianças. Então, colocaram as crianças numa sala de aula. Lembrem aí da sala de aula, um atrás do outro. Fileirinha vendo a nuca do outro. Aquelas carteiras enormes. Abre a cabeça da criança, o professor detém o conhecimento, enfia conhecimento na cabeça da criança. E todo mundo tem que dar resposta igual fábrica. Igual. Você não poderia escrever uma palavra, não podia escrever uma palavra diferente. Eu vou colaborar. Falei hoje, né, sobre isso, histórias, né, da minha vida. Eu sempre me considerei uma aluna mediana, né? Eu falava que eu tinha A, né? Era letras, né? Não era nota 10, letra A, B, C e D. O A era o excelente. Eu só tinha educação física. Então, era muito B e C, B e C. Isso gerou uma frustração e eu passei muito tempo a acreditar que eu era mediana, o senso comum. Mas eu lembro que a minha mãe ia para as reuniões, né, de pais, elas falavam assim, a Simone é capaz, né? Falavam de uma outra forma, mas ela conversa demais. Então, elas me colocavam bem na porta e minhas amigas lá atrás, como se isso ia me impedir de algo, né? Eu só atravessava a comunicação. E tinha coisas ali, matemática, aquele mundo, eu não conseguia compreender. Depois, mais tempo, na busca do autoconhecimento, eu percebi que eu era inteligente, que todos nós somos inteligentes e que nós temos as inteligências múltiplas, emocionais. E a minha era sinestésica. Eu precisava do concreto para aprender. Nossa, você teria sido uma criança muito feliz na Maple Bear. Então, aí eu fui aprendendo isso na vida adulta, isso me deixou muito feliz. Mas se não tenho essa mudança do mindset, do autoconhecimento, eu estaria sofrendo até agora. Então, eu quis pontuar isso, né? Que acho que E muitos, né? É exatamente isso que você falou. Se você não vai atrás de mudar essas crenças limitantes a seu próprio respeito, Isso. Você trava na vida. Quantas pessoas aí estão deixando de explorar o potencial por uma palavra de uma professora lá atrás, né? O próprio Einstein foi considerado um aluno mediano. Exato. Então, o que nós fazemos de diferente na Maple Bear? Primeiro, por que eu preciso tirar o lúdico da criança? O lúdico faz parte da vida dela. Exato.
É o brincar. Explica aí para quem não sabe o que é lúdico. É o brincar. Né? A criança quer brincar. Por que nós não podemos ensinar tudo? Os meus meninos, por exemplo, eles amam carrinhos da Hot Wheels. Eu posso montar com eles uma cidade da Hot Wheels. Com os prédios, eu posso trabalhar maior, menor, qual carro chegou na frente, qual está atrás. Eu trabalho cores, eu posso trabalhar os números. Espaço. Tudo, sequência. E é assim que nós ensinamos na Maple Bear, através do lúdico. Eu tenho a professora, digamos, né, na escola tradicional, tem ali uma lousa e ela vai escrever 1 mais 1 é igual a 2. Ou ela vai fazer uma conta lá de subtração. Como que nós fazemos isso na Maple Bear? A aranha vem e come os bloquinhos. Ai, que gracinha. Só que eles estão aprendendo sobre aracnídeos. Então, nós temos centros de aprendizagem e a criança escolhe, é trabalhado autonomia, a criança escolhe onde ela vai, qual centro ela quer trabalhar. Então, em um centro, as aranhas estão comendo ali as pecinhas. Então, o meu menino tem 5 anos, em 4 meses de escola, de aula, ele está contando até 50, ele está lá tomando banho, fazendo as continhas de matemática, de subtração e adição. Num outro centro, você tem o habitat das aranhas, eles estão construindo com Lego, com massinha. Então, não é porque eles estão brincando que eles não estão aprendendo. Pelo contrário, eles aprendem de forma concreta. Porque o mundo, para eles, precisa ser concreto, até para nós. Se eu falo para você, Simone, anota essa receita de bolo. Vai uma banana, um ovo, e eu te passo uma receita. Vai dar meia hora, você vai chegar na sua casa e falar, caramba, amassava a banana primeiro ou era a clara em ovo? Agora, se eu pego os ingredientes, eu dou na sua mão e você faz o bolo, nunca mais você esquece. Sabe que eu falo, eu tô assim, fazendo analogia com a própria empreendedorismo, né? É a clareza. Que isso fez, né, a minha dificuldade no aprendizado, porque não era claro para mim aonde que eu ia usar isso. O que era exigido de mim tinha uma resposta, uma pergunta, e eu tinha que dar uma resposta. Eu dava uma resposta decorada, eu não dava uma resposta construída, entendi, isso diminui, isso aumenta, não tinha essa noção. E dentro das empresas hoje, que é uma educação que a gente leva também, né? Daqui a pouco você vai falar o que é esse lado empreendedor seu, e que quando a gente fala do MIP, né? Quando a gente fala, esclareça para a pessoa o cargo, a função dela, o passo a passo que ela tem que fazer, porque quando está claro para o outro que o outro tem que fazer, esse aprendizado, ele é lúdico. Então, a gente fala muito assim, põe cores, né? Não faça um negócio tudo escrito. Porque a hora que você olha o papel tudo escrito, o que você faz, Andressa? Né? Ai, não quero ler, né? Se não tivemos essa oportunidade de tanta leitura. Agora, se tem uma questão lúdica ali, uma cor, uma coisa mais dinâmica, as pessoas vão aprender. E olha como integra, né? A educação. De ser chato, né? Porque é fato. Inclusive, eu tenho um exemplo prático aqui, Simone e Andressa. Nós acabamos de desenvolver o MIP e o MDO do nosso escritório. O que nós fizemos? Escrevemos lá, eu, Adriano, tudo bonitinho, aquelas palavras, sabe, de advogado, tudo chique. Que a gente entende, né? Aquelas palavras de advogado que a gente entende, né? O que nós precisamos fazer? Mandar para uma agência para transformar aquilo num negócio leve, para dar uma clareza, porque torna-se chato. Quando você... a gente estava dando um exemplo aí fazendo a retrospectiva de quando nós éramos alunos, sentado um robozinho atrás do outro, com a mão cheia de giz. Modelo de fábrica. De giz. Isso é complicado para a pessoa, para a criança entender. Aprendendo de uma forma mais leve, mais tranquila, a assimilação ela é maior. Mas deixa eu já até aproveitar e fazer uma pergunta. Ainda nós temos muitos pais conservadores, moda antiga, gostam daquilo. O que você diria para esses pais que ainda têm um receio de um aprendizado de uma forma lúdica, com mais clareza? O que eles precisam entender que não conseguiram entender? Fábio, eu tenho a meu favor, a favor da metodologia. A própria metodologia, ela
ela está em Limeira, eu falo, ela é nova em Limeira, né? Mas no Canadá, ela já existe há mais de 50 anos, tudo com base em estudos científicos, né? Então, o que ocorre hoje dentro de uma sala de aula na Maple Bear, ocorre no Canadá, entende? Se o aluno sair daqui e for para lá, Sim. continua o ensino da mesma forma que Por aqui. exemplo, a partir do próximo ano, nenhuma escola, a não ser se ela for americana, canadense, francesa, ela pode dizer que ela é bilíngue. Do contrário, não. Entra em vigor agora em 2023. Porque ser bilíngue não significa dar mais aulas de inglês. O bilinguismo por imersão, porque tudo isso que eu falei para vocês, que a criança aprende brincando, tudo que a professora está falando ali é em inglês, não são mais aulas de inglês. São aulas extras, né? Então, o bilinguismo por imersão, ele cria na criança plasticidade cerebral, conexões cerebrais, que mesmo que ela deixe de estudar na Maple Bear, ela vai levar isso para o resto da vida dela. Isso é científico. Legal. O Canadá hoje está em primeiro lugar entre os países que falam inglês no PISA. Isso é um dado. Entende? Não é uma escola aventureira que criou um método que vamos lá ver se dá certo. E o que o PISA analisa? Matemática, leitura, ciências. Então, a criança não está deixando de aprender porque ela está aprendendo de forma lúdica. Pelo contrário, a criança, ela está aprendendo muito mais, porque aquilo passa a fazer sentido para ela, dentro do universo dela. Não é decoreba. Exatamente. As nossas professoras são treinadas a não darem respostas, elas fazem perguntas. Seja um grande perguntador. E o que eu falo, se tem algum pai que ainda está em dúvida, eu lanço a pergunta: você quer que o seu filho seja um pensador ou um repetidor de conteúdo? Simples. E esse modelo de fábrica que nós estudamos, infelizmente, é o que nós ainda temos no Brasil. A gente estava conversando fora do ar aqui e eu disse, eu estudei 10 anos de inglês. 10 anos de inglês. E hoje eu falei, caramba, eu acho que eu estudei 1 ano. Porque eu acho que é justamente por conta da metodologia, a questão de ter que decorar, de ter que saber, e não aprender de fato. Era chato, né? Decorar. Sim, assim, você ia para a escola, eu ia para o inglês, eu até gostava um pouco. Mas na maioria das vezes por obrigação, porque realmente era chato. Então, eu acho que realmente esse método lúdico, essa forma de mostrar para o aluno, atrai a atenção do aluno, atrai a curiosidade e, consequentemente, de uma forma automática e consequente, ele vai aprender. O inglês é passado para a criança, assim como nós passamos a nossa primeira língua para um bebê. Então, para ele, é um sinônimo. Um papel, a paper, e a professora mostra, tem desenhos, cantando, ela vai gesticulando, porque linguagem não é só você escrever, você falar. Então, eles aprendem, é tão lindo de ver, né? Assim, é muito bonito, porque eu estou vendo nos meus meninos, né? E também não traria uma educação, né? Que é onde meus filhos estudam, né? É algo assim que a gente quer o melhor para os filhos. Eu falo, os meus meninos estão ali. Você sabe que eu estou aqui, é apaixonante ouvi-la, porque a gente vê a missão dela. Então, eu falo muito no empreendedorismo, né? Quando eles iniciam lá o curso, a gente fala desse tripé que é muito importante. Qual é a missão da sua empresa? Que ela está comungada muitas vezes com a nossa missão, nosso propósito. Qual é a visão onde você quer levar a sua empresa e aí os valores. Então, quando você fala essa profundidade, eu falo assim, gente, eu tenho vontade de estudar lá. Você não sente Todos isso? os pais falam isso. Eu tenho vontade disso. Aí eu comecei assim, nossa, meus filhos já não estão mais na idade, né? Então, assim, é isso que é o apaixonante e puxo isso, que isso é o empreendedorismo. O empreendedorismo eu também tenho que ter paixão, porque nem todos os dias são dias fáceis, nem todos os dias também são dias trabalhosos, mas quando você tem essa paixão, você olha na sua missão, é aqui que eu vou seguir. E vejo muito parecido, Fábio, né? Quando ela fala assim, né? Seja um perguntador, esse empreendedorismo na veia, eu falo assim, nossa, né? Nós também estamos no caminho certo, porque eu falo,
constantemente para os empresários, que eles se tornam empresários PC, e falou assim, se você for lá falar, e não tiver sentido para a pessoa, vai entrar para um lado e sair para o outro. 5 minutos de atenção a pessoa tem. 5 minutos apenas. Agora, quando você usa essa inteligência emocional e faz uma pergunta, primeiro você devolve para o outro uma responsabilidade. Então, a gente já está trabalhando muita coisa. Você devolve para o outro uma responsabilidade e você faz com que ele tenha as conexões neurais. Você falou da plasticidade. Então, eu falo que temos 86 bilhões de neurônios e, às vezes, a gente só quer usar 2, né, Andressa? Então, quando usa. Então, quando eu pergunto para uma criança, você já está desenvolvendo isso, ou mesmo no adulto, ele tem que pensar, como você fez aqui com a gente. Imagine vocês quando era a escola. A gente já começou a imaginar, já começou a ter sentimentos, já começou a ter reações. E aí eu estou fazendo as conexões. E eu acredito que isso muda o mundo, né? Com certeza. É isso? Com certeza. É a única forma que você tem de mudar qualquer coisa, seja um paladar, uma postura, qualquer coisa, seja a história de vida, é através da educação. É através da educação. Não adianta falar, mas é que eu estou deixando para o meu filho isso, aquilo outro, ok. Se ele não tiver princípio, se ele não tiver emocional bem trabalhado, se ele não tiver um cognitivo, gente, ele queima tudo isso que você deixou, presta atenção, entende? Ele é aquela história da geração, né? O vô criou, como vocês lembram disso? O vô criou, o filho usufruiu e o neto perdeu. Então, quer dizer, nós precisamos construir esses valores. É a história de criar um sucessor ou criar um herdeiro, né? Criar um herdeiro. Tem isso também. São tantas coisas, né? Para falar sobre a metodologia. Eu falei para vocês que a sala de aula é invertida. O professor não é mais aquela pessoa que dá respostas prontas. Sim. Ele pergunta para o aluno. E eles são treinados para isso. Esse ano nós já trouxemos 3 pedagogos canadenses. Uau. Este ano. Então, empreender existe investimento nas pessoas. Com certeza. Ok. Com certeza. Eu pensei que era sorte, assim, que você tem, né? Eu escrevi para vocês, né? Eu ganhei bolsa de estudo no meu ensino médio e na minha faculdade. Eu tomava Guaraná em pó com 15 anos para ficar acordada. Tá? Então, a sorte é você que constrói ela, né? Se você está preparado, a oportunidade vem, você entra, né? Você precisa estar preparado. Está preparado. Então, quando fala, né, está no lugar certo, na hora certa, mas você está preparado? Porque você pode estar muitas vezes no lugar certo, mas não está preparado. E passou a oportunidade. Exatamente. Então, você tem essa sala de aula invertida, o aluno é o centro da educação. Uhum. O que nós vamos trabalhar nesse aluno? Cognitivo, emocional, físico, social e o bilinguismo. O cognitivo não é maior que o emocional, porque não adianta você ser a melhor empresária se você não sabe se colocar no mercado de trabalho. Você ter as melhores ideias e você não sabe vender suas ideias. Teoria, muita teoria, pouca prática. Não ter as emoções, né, adaptadas. Acho que foi o Cássio Roque que falou aqui, eu achei muito legal. Nós, né, até as nossas emoções têm que adaptar ao momento. E nós temos que adaptar ao momento, porque o modelo de negócio passa a ser outro, e eu achei muito legal. E você está falando isso, né? Essas adaptações, porque eu posso ser criativa, mas se eu não souber vender, né? E se eu não souber falar, as minhas emoções vão tudo para água abaixo. Que fantástico. E nós temos dentro da sala de aula, nesse centro de aprendizagem, um centro, por exemplo, que é o centro de drama. Eles tanto podem fazer atividade com uma fantasia. No momento, eles querem vestir a fantasia. Eles podem fazer a aula fantasiados. Como eles têm momento em que eles vão encenar histórias. Eles têm um circle time, que é um momento em que eles conversam. A criança falou em português, ok. Só que eles começam a construir. Os meus meninos agora estão construindo frases, respondendo não só uma palavra em inglês. E eles conversam entre eles em inglês. Então, a criança está aprendendo o quê?
A se colocar. Conexão, né, também. É muito estímulo, né? É muito estímulo. Estímulo. Ela me deu uma ideia, hein? Gostei disso aí, vou levar lá pro Kiro. Não, sabe o que eu estava pensando aqui? A Andressa falando da metodologia, da forma. Eu fiz um curso, acho que você não sabe isso, Simone, no ano passado, que é muito parecido com isso. Essa questão do estímulo, de deixar com que o aluno corra atrás, realmente, é o estímulo mesmo. A gente poderia falar que a Zaros é uma Maple Bear de adultos, de empreendedores? Eu ia falar isso, mas eu ia achar que ia ser muita ostentação. Não, minha. eu marquei aqui. Porque da forma Eu tô aqui vendo como que eu posso fazer essa parceria. Você tá linkando, né? Tá linkando. A forma que a Andressa, que eu acabei de passar pelo curso, no ano passado eu me formei, e a metodologia que a Maple Bear faz, o estímulo que ela dá, a forma de atuar, é muito parecida com o que a Zaros faz. Nessa questão de realmente deixar com que o aluno, que o empreendedor, no caso da Zaros, busque o resultado. O resultado, a transformação. Exatamente. Por isso que eu estou falando transformação. E na realidade, hoje, né, é muito claro para mim, Andressa, que eu entrei no universo de escola para empreendedores porque peguei esse gap. Né? Vem dessa escola tradicional, né? Eu venho também, né, da escola tradicional e eu era inconformada com aquilo. Então, a minha dificuldade se transformou num negócio. Então, a turma fala, você tem facilidade de comunicação. Não lia tanto quanto você, mas na realidade eu consegui transmitir para as pessoas aquele concreto. Porque falar bonito, nós não estamos aqui falando da questão gramatical, né? Mas falar o que as pessoas entendem. Então, a Zaros tem muito sucesso porque ela transmite essa questão lúdica. E é com base, acredito eu, mas do que eu vejo do grande sucesso da Zaros e vejo a transformação que você faz na vida das pessoas, é justamente o que você acabou de falar. Você não vem com uma fórmula que algo que, isso dá certo, isso é bonito, isso é do PNL. Não, é com base em vivência. Eu busquei nas minhas falhas, né? Então, passa a ser algo que é da prática, da vida, né? O que as pessoas enfrentam de problema na sua indústria, na sua empresa, você tem a experiência. E aí você falou que você deve ter muito, né? Olhando para você, já estou analisando ela, né? Tá bom, Adriano? Adriano tá aí, né, Adriano? Pois você vem aparecer aqui no programa, hein? Quando eu falei da sua paixão, você tá na melhor rede de escola bilíngue, trouxe toda essa metodologia, mas nós vamos falar da Andressa, professora, pedagoga, empresária, mas que leva junto com toda essa metodologia a paixão. E é isso que funciona, que pode ser que eu compre uma franquia e não funcione, porque a gente está cansado de ver isso. Né? As pessoas, já vi franquias, grandes franquias, que já citamos aqui, falirem, né, em uma cidade ou outra. Se ela dá certo no mundo inteiro, por que ela não deu certo para aquela pessoa? Porque também precisa ter esta paixão. E a gente vê muito isso na Andressa. Você sente isso? Foi o que eu falei para vocês, que eu estou no meu melhor momento, porque eu sempre estive buscando. E eu, quando dava aula, era muito feliz, amava. Só que eu acabava batendo mesmo com essas ideias tradicionais e nadava sozinha, contra uma correnteza, contra um sistema. Eu levava jogos, brincadeiras, mas o meu aluno precisava preencher o livro que o pai tinha comprado. Então eu trazia, eu mandava para casa aquilo. E o pai reclamava se o livro não tivesse preenchido. E eu dava um ponto para quem quisesse, sabe? Eu falava, agora vocês podem conversar, que eu sempre fazia um acordo com eles, agora é meu momento. No final eu deixo vocês conversarem. E eu dava lá, 15 minutos é de vocês. Eu tive 30, tá ótimo. E eles sabiam que eu dava mesmo o tempo deles. E aí, nesse tempo, eu ficava olhando ali. Então, eu ainda não sentia que eu tinha, que eu tinha encontrado a minha missão de vida. Eu fui fazer a pós em gestão escolar para já buscar, para sair da sala de aula, porque não estava feliz com esse sistema. Fiz a pós em gestão escolar, fiz artes plásticas, que era um sonho, que eu sou muito da arte, né? Seja da palavra escrita, da pintura. Fiz uma intervenção urbana em São Paulo
e também não sentia que eu tinha mudado, que eu estava trazendo mudança, porque eu sempre fui muito ambiciosa, né? Isso aí. Eu queria fazer algo que impactasse a vida das pessoas, algo que mudasse. E numa das reuniões eu vi uma mãe falando da importância da escola, de como o filho dela estava diferente, mais calmo, quanto tinha melhorado. Eu tenho, assim, inúmeros depoimentos dos pais. E A prova social, hein? A prova social, isso é demais. aí quando eu vi, eu falei, e assim, vendo na vida dos meus meninos, eu falei, gente, não é só dos meus meninos. Olha o impacto que essa educação é na vida de tantas crianças e estamos só nascendo. Eu me emocionei ali no meio da reunião, eu falei, agora eu estou em paz. Agora eu estou cumprindo a minha missão de vida. Porque é justamente isso que você falou. Eu acredito que o empresário, quando ele vai escolher aquilo que ele tem, não adianta ele querer ser médico, advogado, a gente deixa os meninos muito à vontade. Filho, você tem que fazer aquilo que você quer. Entende? Porque se você não escolhe aquilo que você ama, na primeira adversidade, você joga a toalha. A frustração, né? E aí, eu tô aqui, né? Eu vou viajando, tá, Andressa? E eu quero pegar, porque a gente fala muito, né? Do plantar, do regar, do colher. A gente inicia esse programa falando que a gente vai falar de cases reais, porque às vezes todo mundo vai olhar, né, assim, todo mundo vê como que é a pinga que eu tomo, mas não os tombos que eu levo, vê lá a Andressa com sucesso e fala assim para ela, foi sorte, né, e deu tudo certo. Mas a história que ela conta, olha quanto conhecimento ela foi buscar, então a gente precisa se capacitar constantemente. Nem sempre nós vamos acertar, né? E aí é legal falar desse propósito, porque começou também a ter um tranco negócio de propósito, que é aquela coisa idealizada. O meu propósito é ter uma escola de inglês. Isso tá, né? Tem muita coisa antes. Então eu falo assim que hoje eu entendi que o meu propósito é ensinar. A consequência de ter uma escola foi eu olhar para esse propósito. Então eu vi que todo momento, você contando a sua jornada de busca, de acertos, de erros, buscar conhecimento, você queria fazer a coisa certa, porque no final você também queria fazer essa transformação no mundo. Sim. Que coisa linda! E Simone, você viu que em nenhum momento falamos de dinheiro. Né? É verdade. Ela falou de conhecimento, emoção, paixão, porque muita gente, a gente escuta isso, principalmente o pessoal mais novo, eu vou ser médico porque eu vi que o médico dá dinheiro. Eu vou ser engenheiro porque o engenheiro advogado. dá dinheiro. Advogado. Então, a pessoa escolhe, às vezes, a profissão pensando primeiro no dinheiro. O status. E a Andressa, o que ela está falando pra gente aqui? Primeiro, ela tem que ter qualificação, conhecimento, mas paixão, emoção, gostar daquilo que faz. Porque você tendo conhecimento, emoção, paixão, o dinheiro se dedicando, é consequência, vai vir fácil. Fica tranquilo que ele vem. E eu achei muito legal, tenho ambição, porque também tem pessoas aí não claro. falam, ambição mesmo, tenho. tenho sonhos, eu tenho tenho que chegar lá, e né? temos, tanto eu como Augusto, nós temos aqui um parâmetro, a Maple Bear vai lá. Entende? É visão. Em termos de qualificação de professores, de estímulo, de material dentro da sala de aula, o espaço físico, né? Então, onde nós estamos hoje, as canadenses, né, já falaram. A canadense chegou e falou, posso tirar o sapato? Posso pisar? O arquiteto da franquia falou, hoje já é uma das escolas mais canadenses do Brasil. Olha eu fui que buscar a melhor nutricionista que já tinha um prêmio dentro da franquia. Eu quero o melhor. Eu tenho essa ambição, sim, para as minhas crianças. Eu quero para Limeira, para a nossa escola, que, além de ser, né, já fazer parte dessa rede, que seja ainda melhor. Seja a franquia dentro do Brasil. A franquia. Andressa, me fala então, né? Essa veia empreendedora. Você falou muito educadora, professora, que é o melhor. Você já se viu empreendedora de todo esse contexto? Fala, Simone, me veja, eu nunca pensei nisso ainda. Eu tenho,
dois grandes apoios, né? Dois grandes suportes, que é o meu marido, Adriano. Sim. Então, nós conversamos todos os dias. Ele é um empreendedor, mesmo sendo advogado, ele é um empresário. Uhum. E o Augusto, que também é um empresário, que é o meu sócio. Então, eu tenho esses dois apoios, porque eu sou muito gestora de pessoas. Entende? Ótimo. Eu falo assim... Tem dias que eu respondo lá 70 e-mails, mas normalmente eu respondo 2, 3. Tem dias que eu falo, não vou abrir. Mas eu conversei com todas as minhas professoras hoje. Gestão de pessoas. Já conversei com os meus alunos, com as minhas crianças. Não tem um dia que eu não vá ver como as minhas crianças estão. Eu falo que todas eu já considero como minhas. Já tem vários filhos. Já. Não tem um dia que eu não desça para ver como estão as coisas, não tem um dia que eu não converse. Hoje eu conversei com todas. E não foi uma reunião, não. Elas estavam ali na sala dos professores e eu já parei e fiquei lá fazendo uma flor lá para a festa junina junto com elas. E minha porta está sempre aberta, veio outra, tive uma reunião. Então, eu prefiro estar com o meu time, entende? Porque eu arrumo quem lê o e-mail para mim. Entende? Olha, já fez o curso? Já fez o Kira, eu acho, tá né? Já fez o Kira, já está na e... arquibancada. Mas aí você falou, né, se eu fizesse uma pergunta, eu brinco muito, quais são os TBCs que você toma diariamente? Que, né, tira a bunda da cadeira e faz o quê? Então, você põe a prioridade à gestão de pessoas. E você não tem noção, Andressa, o quanto nós batalhamos nos nossos cursos para falar para os empresários que esse é o ponto central. Claro que eu tenho que ver números, eu tenho que olhar o mercado, eu tenho que fazer esse modelo, eu tenho que estudar a minha persona, mas se você não está com o time e o time não está com você, não adianta você ter olhado tudo isso, né? Você tem a melhor empresa, você tem uma localização no seu negócio fantástico, é elogiada, né, pela franquia, mas se você não cuida das pessoas, até desmorona. Porque é aquilo que você falou, meu produto é alma humana. Eu trabalho com pessoas. Então, como eu sou professora, como eu estive em sala de aula, eu sei a motivação que as minhas meninas precisam, que as minhas professoras precisam. Porque senão, sabe, vai ficando, por mais que a metodologia dê apoio, elas sejam valorizadas, vai ficando muito cansativo, desestimula. Então, eu sei o que elas enfrentam todos os dias. Exato. Entende? E olha que bacana, você está dando um exemplo de David McClelland. Eu falo sempre dele aqui, que ele fala sobre os locos de motivação do ser humano. Todos nós temos o locus de motivação interna, que a gente tem que ter essa automotivação, e o locus de motivação externa, é o mundo que tem que nos motivar. Mas para eu ter um negócio, para eu empreender e fazer, gerir pessoas, clientes, processos, eu tenho que ter um locus de motivação interna. E parece que isso veio tudo prontinho aí para você, você sabe disso. E aí, outra analogia, você falou para mim, você traz a sua vivência, eu acho que você está trazendo para o seu negócio a sua vivência, o que você gostaria que tivessem feito para você, né? Se aquele chefe, aquele patrão tivesse feito para você, ou trabalho em equipe. Então, eu acredito que você é uma pessoa muito observadora, você foi pegando isso, foi colocando na cestinha e fala, eu vou fazer tudo diferente, então mais um passo, mais um passo. Fantástico isso. É isso mesmo. Ela soube filtrar, ela trouxe o que ela aprendeu de bom, o que a vida ensinou dos acertos e corrigiu a rota. E corrigiu a rota. Teve algumas coisas realmente precisa ter a humildade de reconhecer. Humildade. Exatamente, de reconhecer que não está certo e fazer de uma outra forma, fazer diferente. E ela puxou a humildade, porque assim ela fala, eu tenho 2 pessoas para me orientar, e eu tenho certeza que o Adriano te orienta com a visão, que é mais fortalecida nele, que o Augusto te orienta com a outra visão, e tem que entrar aí a humildade, ok, deixa eu escutar, deixa eu processar, deixa eu aproveitar. Porque o que a gente vê dentro dessas relações é uma briga, é uma disputa de ego, principalmente em sociedade, sabe, né? O que acontece? Eu vejo isso muito lá com o meu time. Eu sei da minha capacidade, eu sei quem eu sou, eu não preciso ofuscar o brilho de ninguém. Isso. Então, quando as minhas professoras estão lá
brilhando, dá o crédito para ela. Ótimo. Deixa brilhar. Dá o crédito para a pessoa que teve a ideia, dá o crédito para o sócio, para o marido. Tá tudo bem, tá tudo certo, porque nós somos um time. A escola ganha. Não preciso ser sempre... Ai, é Andressa. Ai, foi... Não, isso é da fulana. Às vezes eu tenho uma ideia, eu falo, não, vai lá e fala que foi você que fez. Vai lá, ganha o palco, ganha a luz. Essa Aí questão a gente do tem que falar um time. monte de coisa. Ó, a equipe ela tem que ser valorizada e parabenizada, porque isso é sinônimo de sucesso. Ninguém faz nada A sozinho. coletividade. É isso aí, fazendo uma analogia para o futebol. Você pega aqueles times que tem aquelas estrelas, um Neymar da vida que ganha milhões e só ele aparece, o que acontece com o time? O resto. Então, esse senso aí, essa visão de coletividade, de importância que cada peça dentro da sua empresa é importante e necessária para a roda girar, isso é fundamental. Gente, isso é muito Maple Bear. É muito bem, Pera, adorei Sabe, isso. porque você tem já desde a sala de aula, o aluno ele não vai direto perguntar para o professor quando ele não sabe. Nós temos lá o Three Before Me. O aluno pergunta, então, eu estou com uma dúvida. Eu venho e falo, Simone, o que você acha disso? Não estou conseguindo. Aí a Simone está na dúvida, Fábio. Aí nós vamos perguntar para o Fábio. É o network. É o brainstorm, é o toró de parpite. E sempre sai ideia. Isso é impressionante. Quanto mais gente você envolve, mais ideias surgem. Não existe na metodologia essa questão da competitividade, e sim a cooperação. Cooperação. E isso é sucesso, porque nós somos seres que fomos feitos, né? Existem vários documentários sobre isso. Eu assisti um que fala que o ser humano ele é mais feliz, realizado e completo quando ele trabalha com a cooperação e não com a competição. Então, por que ficar ainda insistindo no modelo de que a fulana tirou 10, aquele tirou 5? Nem me fale. Andressa, olha, eu queria fazer outro programa, né? É muita coisa boa, mas nós estamos caminhando, né? Eu quero fazer ainda mais uma pergunta e queremos te presentear. Eu sei que você vai tomar junto com o Adriano. Gratidão. Pode convidar a gente também, né? Gratidão. Essa é a regra. Ganha, mas sem convidar. Amo. E com esse friozinho que está fazendo. Delícia, amo. Então aí o Rancho Português que sempre Gratidão. aqui patrocina esse momento para os nossos convidados, né, É Fábio? um cantinho de Portugal bem pertinho de você, né? Qual é o nosso slogan? É um restaurante? É um restaurante de Limeira que fica em Cordeirópolis. A gente tá vendo as imagens aí, Simone. A Andressa Eu vai sou lá sempre, que eu sei, suspeita, ela porque vai eu amo. sempre lá. É o bolinho de bacalhau, a lira, os bacalhau que tem Ginja, gente, tomem a ginja. E temos uma novidade agora. Temos? A 7ª Feira de Vinhos vai ocorrer dia 16 e 17 de julho de 2022, um sábado e um domingo, das 11 às 16 horas. São mais de 40 rótulos de vinhos para você degustar, para você experimentar. Sempre coloca lá um bolinho de bacalhau, alguns aperitivos. Passa o dia lá. É 16, 17 de julho. Mês 7. É maravilhosa Faça essa feira. a sua reserva no 19 3556 9720 98413 1800. E esses mesmos telefones você pode pedir o bacalhau, o bolinho, o vinho na sua casa. É aquele bacalhau direto de Portugal para sua mesa, né? E, tava lá domingo passado, viu, seu Eu vi- Fábio? eu vi as eu tô fotos. Tava cansada, no eu tô domingo retrasado. E eu tô cansada, porque ele sempre vai para convidar a equipe, ele sempre enrola. Eu falei, deixa eu ir, né? Porque Tava esperando o convite. tô esperando E esse eu estava convite dando faz sinal pro tempo. marido que ele não viu, que é para ele comprar pra gente ir na feira, porque só não Entendeu? fomos aí na pandemia. A Mas gente participou de todas. Não sei nós se você vamos foi, em Simone. todas. É espetacular. Você, Nunca fui. É imperdível. Você degusta vários, e são várias importadoras que vão até lá para demonstrar os seus vinhos e você pode degustar todos os vinhos. Pode tomar 80 Quantas rótulos. vezes você quiser. 80 não, desculpa, 40 rótulos de vinho. Fica conhecendo, às vezes, um vinho que você não conhece. compraria, não Exatamente. conhece. É você... fantástico, é uma experiência fantástica. Que bacana. Então, aproveita aí. Gratidão, amei. E como a gente está aí, né, pros fechamentos dessa... A reta final. A reta final, que eu fico tão triste. Eu falo, qual das perguntas que eu faço? Andressa, toda essa sua delicadeza, essa sua inteligência, como diz a Márcia, né, no telefone, você escutou toda essa elegância.
O que você faz, né? É mãe, esposa, é empreendedora, é professora. Como você recarrega as suas energias para toda essa criatividade aí? Hoje, antes de vir para cá, eu vim meditando. Ai, que eu gosto. Eu vim meditando. Eu acho que é você, primeiro, eu tenho sempre comigo que perfeita eu não sou, nenhum de nós somos. Então, eu tenho uma frase que eu utilizo muito, às vezes, principalmente quando eu vejo que eu errei com os meus meninos, que eu falei algo que não deveria, ou usei uma estratégia e né, na educação ali não deu certo. Eu tenho uma frase que está tudo certo. Não deu agora do jeito como eu queria, mas amanhã, então, é recalcular a rota, Que né? legal. E busco meditar bastante, né? Me conectar com aquilo, com a natureza. Nós falamos muito sobre Limeira, né? Eu não tenho um dia que eu não passe sem olhar o pôr do sol, sem olhar a lua. Isso para mim não tem preço, porque eu passei 14 anos sem ver a cor do céu. Então, a hora que eu olho, eu mostro para os meus meninos, falo, tem um céu de Monet, sabe, em cima da minha casa, da minha escola. Então, acho que isso recarrega muito, né? Eu acho assim, a minha bateria, pelo menos. A sua menos. bateria, como diz Augusto Cury, contemplar o belo, né? A humanidade está estressada porque ela não consegue contemplar o belo, que é isso aí, está toda à sua volta, a natureza, as pessoas, e a gente está sempre pensando no amanhã. Não, e são tantas coisas boas que nós temos e o ser humano consegue ir atrás e encontrar um problema. A capacidade do ser humano é fantástica. O céu de Limeira fala, gente, não é lindo. Na região, eu sempre, a hora que eu estou chegando em casa, eu vejo, é impressionante aquela região ali. Eu falo, gratidão, Deus, gratidão. O céu cor-de-rosa. Gente, nós estamos aqui com ele, com o senhor advogado Adriano Greve. Quer falar um oi aqui pra gente, seu Adriano? Então venha cá, venha aqui do lado. Ele é tão tímido. Ele é muito tímido, né? Ah, que bacana você tá aqui, viu? Sobretudo londrino, né? Eu ia falar, tá chique, hein? Gratidão. Excelente tarde a todos, porque bom é mediano, bom não é o padrão do Pode Empreender com Adorei. Simone Zaros e Fábio Pejon. Ficamos muito contentes da Andressa poder expor um pouquinho da história da Maple Bear, que realmente é um projeto maravilhoso, é um propósito de vida que a Andressa abraçou e toda a nossa sociedade vai ser privilegiada com isso. Eu fico muito feliz, eu realmente estou encantada. Eu sabia da história, mas não sabia dessa profundidade, nem esse conhecimento da Andressa. Então, assim, eu agradeço muito, muito de vocês virem aqui, porque isso enobrece o nosso programa, faz a gente acreditar cada vez mais que é possível e que a gente pode sim, com as nossas ações, com as nossas posturas, modificar o mundo. Casal lindo. Eu que agradeço a oportunidade. Deixa eu ter mais uma cerejinha na questão da Maple Bear aí, que é o local. Conta, Adriana, a história do local. Qual foi a razão de colocar uma escola ali? Então, onde a Maple Bear é localizada hoje, era a chácara do meu pai, e aquilo lá era o lugar que ele mais amava, né? Então, foi uma vida inteira dedicada a ter um local de recreação para a família, e ele realmente amava isso. E quando meu pai faleceu, a gente pensou, puxa vida, o que nós vamos fazer? Que destinação nós vamos dar para isso aqui? Porque ia ser muito triste fazer aquilo lá virar torre, né? Tivemos a oportunidade... Que era possibilidades, né? De virar uma torre, ou de virar um posto de combustível, ou de virar um supermercado, porque várias pessoas nos procuraram para fazer isso. Eu falei, não, eu vou dar um propósito para isso aqui. Que legal. Né? Então, conciliou de preservar o local que o meu pai mais amava e a gente poder prover educação de qualidade para a nossa sociedade. Eu até me emociono. Eu tô vendo. Eu sabia, por isso que eu provoquei a pergunta. Eu tava aqui, olha. Que gostoso. Ele cresceu, né? Passou todas as tardes dele lá e eu não consegui imaginar os meninos dentro de uma sala de aula com aquele espaço. Poxa. Tanto minha cunhada, minha sogra, era desejo delas também, dar um destino nobre
honrando, né, a vida do meu sogro. A gente fala, não é só honrar a memória, a morte, honrando a vida toda dele, E né? perpetuar, né? Sim. Nossa, Andresa, eu tô assim, né? Fiquei sem palavras. A gente tem aí os minutos. Vocês querem dar uma consideração final, uma palavra, uma frase para quem está assistindo vocês? Eu quero agradecer você primeiro, Fábio, né? Você pela o trabalho brilhante que você tem feito. Eu acho que e vocês aqui com esse trabalho de quebrar mesmo paradigmas, quebrar essas crenças limitantes, porque eu amo Limeira, escolhi Limeira para ser a minha cidade, então eu falo que sou limeirense. Isso foi lindo, viu? E é muito bom encontrar pessoas que têm o mesmo pensamento, porque quando alguém fala mal de Limeira, eu fico muito ofendida e eu falo, você trocaria? Eu não troco. Eu acabo, assim, falando para a pessoa o que eu penso sobre a cidade. Então, foi um enorme privilégio, um enorme prazer. É uma honra estar em Limeira, é uma honra estar ao lado de pessoas, conhecer pessoas que pensam como nós, que querem investir na cidade, que escolheram Limeira. Então, é um privilégio trazer essa educação para Limeira, saber que existem pessoas, né? Temos pais que estão investindo na educação, que pensam, né? Eu acho que hoje as pessoas estão mudando, estão buscando algo diferente, não querem algo que trabalhe apenas o cognitivo. Vai trabalhar o cognitivo, sim, mas vai trabalhar o emocional. E por que não tudo isso em inglês? Então, eu só tenho que agradecer aos pais que confiam no nosso trabalho, né, os alunos que são maravilhosos, os nossos colaboradores. Ai, que É lindo. só tem a agradecer. Que lindo. Muito legal, Simone. E aí, Fábio? É só agradecer também, mais uma história incrível. Mais uma história. Mais uma empreendedora que apostou na cidade, que ama a cidade e que aqui tem tudo para dar certo, Simone. Olha, já deu. Parabéns ao casal. Eu que fico enaltecida com vocês aqui. E eu acredito que para terminar esse programa de hoje é com a frase de Jung que diz o seguinte: conheça todas as teorias, domine todas as técnicas, mas ao tocar uma alma humana, seja simplesmente outra alma humana. Um beijo, até quinta. Tá, gente?